Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está tendo o prazer de receber hoje 2 nutricionistas de grande experiência no mundo do empreendedorismo que vão compartilhar aqui com a gente um pouco das suas experiências, das suas vivências sobre como é empreender na nutrição. Tá? É um desafio, é um avanço muito grande para a prática do nutricionista e o melhor de tudo, é possível, é viável. E a gente tem o prazer, né, de trazer essas 2 pessoas que têm uma bagagem maravilhosa, de muito sucesso, para poder compartilhar um pouco aí dessa experiência com a gente. E eu queria que vocês se apresentassem, para a gente poder dar o nosso start. Fiquem à vontade. Gente, para a gente é um prazer enorme estar aqui com vocês, trocando um pouco dessa experiência. Meu nome é Rodrigo Santana, eu sou nutricionista e sou o CEO da empresa Avanutri. Nós começamos a Avanutri lá em 2002, quando a gente começou ainda na faculdade a desenvolver o projeto. Rafa é a minha esposa e é a pessoa que começou a Avanutri comigo lá atrás, na mesma época. E a Rafa é a administradora da empresa hoje, diretora comercial. Então está com a gente nesse processo todo de empreender o tempo todo na nutrição, desenvolvendo mais tecnologias, novos produtos. E estamos aqui para passar um pouquinho da nossa experiência. Então, meu nome é Rafaela, eu sou diretora comercial, o Rodrigo já me apresentou, já falou tudo que eu faço. A gente está aqui hoje para contar um pouquinho do desafio grande que é empreender nesse país. E o Elton moderando aqui a conversa. Bom, diz aí, Elton. Rodrigo, na verdade, assim, ou você ou a Rafa, né? Prazer estar aqui com vocês. Queria que você falasse de fato como foi, né, esse início ali da Avanutri. A gente sabe, né, quem conhece, quem acompanha vocês, sabe que começou ali de um Excel, né? E hoje, né, assim, falar um pouquinho também aonde você entendeu que você já... A nutrição, na verdade, ficou pequena para vocês, né? Vocês começaram a entender que vocês precisavam expandir o mercado e hoje eu fico muito feliz de ver a marca de vocês hoje aí representando as principais equipes, grandes atletas, enfim. Conta um pouquinho para a gente como é que foi. Então, a gente começou esse projeto em 2002. Tudo que eu aprendia na faculdade eu colocava numa planilha de Excel, como você bem falou. Porque eu entendi que eram muitos cálculos e eu sempre tive isso na minha veia, que era tornar as coisas mais práticas. Então, muitos cálculos, muitas equações, e eu colocava tudo numa planilha de Excel. Até que um dia uma professora da pós-graduação, que dava aula pra gente lá na UF, me chamou, me convidou para apresentar essa planilha de Excel para o curso de pós-graduação. E eu fiquei muito nervoso, falei, olha, não vou, porque o pessoal vai me engolir lá. Eu estava no 4º período da faculdade de nutrição, com a minha humilde planilha de Excel, de um computador emprestado da minha irmã, que eu acabei quebrando depois, né? Foi uma história longa. Foi o primeiro desafio de empreender, é começar com os prejuízos, né, que o desafio nos envolve. E aí eu aceitei esse desafio de ir, então, mas tinha um grande acordo, que era que a professora me garantisse que não teria perguntas pós-apresentação, porque o que eu estava ali era a minha verdade, não era a verdade da nutrição, porque eu era um aluno de 4º período de faculdade. Então, no dia que eu cheguei lá eu lembro como era na Princesa Isabel, no hotel chamado Plaza, não sei se existe esse hotel. Cheguei lá, eu vi tanta gente bem vestida, bem arrumada, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? A Rafa sempre fala que eu tinha o meu... Autoestima muito elevada. E eu falei, eu vou. E aí eu tinha uma roupinha básica, né? Eu sou de família muito simples. Pretinho básico. Pretinho básico, era um tênisinho, uma calça e uma camisa preta. Essa estava em tudo quanto é lugar com esse uniforme. Aí eu cheguei lá e tomei um susto de ver as pessoas bem arrumadas, pessoas com conhecimento muito maior do que o meu na época. E eu falei, já tô aqui, cara, não vou correr, né? Falei, eu sei a minha planilha, eu só vim fazer isso, então eu fiz, apresentei a minha planilha toda, e não sei se para minha felicidade ou infelicidade, hoje eu sei que é para minha felicidade. A professora, acho que ela tinha ido no banheiro quando eu terminei, e a assistente dela falou, olha, agora o Rodrigo acabou, vocês podem perguntar para ele o que quiser. Nossa. Era justamente o acordo que eu tinha feito de não ter as perguntas no final. Fiquei meio vermelho na hora e não tinha mais o que falar, e aí foi unânime, 150 pessoas quase perguntando qual é o valor da sua planilha de Excel. Eu quero ter a tua planilha de Excel. E aí que eu tive meu primeiro acesso à oportunidade, sabe? Eu falei, opa,
Eu fui para ali sem zero chance de querer vender a planilha de Excel. Mas diante daquela necessidade das pessoas, você está com algo que você sabe fazer, eu choquei um número, sabe? Falei assim, R$90. E aí todo mundo falou assim, eu quero. A professora volta e fala, pelo amor de Deus, gente, considera isso que o Rodrigo... Eu falei, não, professora, agora deixa. Eu lembro que eu saí dali e eu não tinha grana para replicar os softwares, sabe? Era disquete, né? Era um disquete. E aí eu saí dali, fui pro meu prédio e pedi uma ajuda, não sei se era o porteiro, que me desse uma grana emprestada para ir para o centro da Uruguaiana comprar um pino de CD. Eu passei a madrugada toda replicando a minha planilha de Excel e cheguei no dia seguinte, eu não podia estar lá dentro vendendo nada dentro do hotel, fiquei do lado de fora vendendo minhas planilhas de Excel. E daí que surgiu então, e a minha planilha de Excel a empresa chamava Nutri porque eu tinha uma pasta nesse computador que era da minha irmã, que chamava Ava Nutri, Ava de avaliação e Nutri Nutrição. É uma pasta de avaliação nutricional, na verdade. E ali eu fiquei com aquela... Saí no dia seguinte com a mochila lotada de dinheiro, eu lembro como se fosse hoje, que a minha mãe tomou um susto quando eu cheguei em casa e virei aquela mochila assim na cama, lotada de dinheiro. Antes, naquela época não tinha Pix, tudo era dinheiro. E a mãe falou, Rodrigo, você volta lá agora que eu quero saber o que você arrumou com esse dinheiro. eu era um garoto, sei lá, com 20 anos, cheio de sonhos, querendo comprar um tênis. Na época era o tênis camaleão, E aí eu falei, cara, eu não vou gastar um centavo desse dinheiro, vou pegar todo o meu recurso e vou transformar o meu software em minha planilha de Excel em um software, porque tinha aquelas questões todas de Excel, que a versão essa não roda aqui. Aí eu peguei todo aquele recurso, foi a primeira vez que eu aprendi a empreender, que é apostar, sabe? Acho que hoje o empreendedor que quer, o nutricionista saindo da faculdade, ele tem que apostar seu tempo, ele tem que apostar seu final de semana, ele tem que apostar as tuas férias, é isso que ele tem que apostar. Não precisa apostar dinheiro, não precisa investir dinheiro. É apostar o que você tem. O que você tem hoje, mais precioso é o seu tempo. E aí eu procurei o Ivan, que trabalha com a gente até hoje, para começar a desenvolver então no software de nutrição. Foi um desafio muito grande, porque eu cheguei no curso, lembro também como se fosse hoje, eu cheguei no curso de nutrição e falei, olha, nutrição é uma área, a gente estava conversando isso agora há pouco, é uma área muito grande, cheia de desafios, de oportunidades, né? E eu precisava alguém que me ajudasse na nutrição pediátrica, nutrição adulto e idoso, nutrição gestante, atleta, idoso. Então eu falei, gente, como é que eu vou aprender tudo isso para colocar no software? Eu chamei vários amigos para me ajudar. Eu falei, olha, e o meu convite era, cara, você quer estar com 30 anos e milionário? Aí todo mundo, quero, tá, então você vem que você vai fazer isso, você vem que você vai fazer isso, você vem que você vai fazer isso. Então mais ou menos 3, 4 pessoas. Talvez isso seria em outubro. Quando foi dezembro eu vi que eu estava sozinho de novo, porque em dezembro ninguém queria abrir mão de estar estudando, ninguém teria que estar com programador. E aí que eu tive o insight de transformar meu desafio em minha monografia. Porque a monografia, o professor, como você e você, eram obrigados a me orientar, ou trazer alguém para me orientar. E aí eu transformei aquelas pessoas que estavam me ajudando no momento em professores para estar me orientando. Também tive a felicidade de ter algumas greves na faculdade, que eram infelicidades na época, mas depois se transformaram em felicidades, que me deram mais tempo para desenvolver o projeto. Quando eu terminei o projeto, foi justamente quando eu terminei a faculdade também, o software estava pronto, foi o nosso primeiro desafio, né? Foi a gente começar a colocar isso no mercado. Os 2 primeiros anos foram tristes, sabe? Tristes, porque a gente... Você formou quando? Em 2004. E 2004, 2006, eu ficava rodando consultórios de nutrição, batendo na porta, de porta em porta. Meu nome é Rodrigo, me formei aqui, tem um software para você conhecer, pode te apresentar? Não. Na época tinha Orkut, né? Na época tinha Orkut, a Rafa ficava em casa, buscando pessoas e dando os endereços, eu ia atrás e tentar apresentar o software. Foram 2 anos assim, operando 100% quase que no vermelho. Eu fazia, sei lá, 20 apresentações num carrinho velho, rodava o Rio de Janeiro inteiro para cima e para baixo. Eu recebi uma ligação sua em 2005, que eu era professor de outra instituição. Né? Pra eu apresentar o software e tal, e aí a gente passou 2 anos muito tensos, por isso que eu falo... E ainda assim, quando conseguia vender, era no cheque parcelado em 3 vezes, 30, 60, 90. Por isso que eu acho que a gente hoje tem uma maturidade grande para falar sobre empreendedorismo, porque nós passamos por todas as fases, sabe? E justamente as fases que as pessoas hoje caem
né? Não esperar o processo de maturação da empresa, achar que um mês é o que vai resultado de tudo. A gente esperou 2 anos, intensamente. Foi até que a mesma professora ou professora diferente falou, Rodrigo, pô, se a tua história começou lá atrás, numa apresentação, numa faculdade, vá atrás de outras faculdades para você apresentar. Foi isso que eu e Rafa, a gente começou então. A Rafa fazia contato com as faculdades e a gente oferecia uma palestra minha de avaliação nutricional, passando todas as fases da nutrição, só que era no nosso software. E aí que a gente então começou, chegou um ano que eu cheguei a fazer... Mais de 200 Mais de 200. No Brasil inteiro. Eu saí assim e era aquilo, né? Eu estava dedicando todo o meu tempo, a nossa vida, a isso, porque eu saía assim, mapeava ao Nordeste, quantas faculdades tem? Eu saía com uma doblô, né? Sem data para voltar, cara. Eu comprava uma mala cheia de CD, pinos de CD e saía, Rafa. Às vezes voltava com dinheiro, às vezes sem dinheiro. Foi até que a gente começou a ganhar muita performance com o software Avanutri, vendendo software nas portas das faculdades e tal, apresentando software para as faculdades. Foi aí que eu comecei a ver, olha, poxa, eu já empreendi bastante na nutrição agora, eu vou também. Se a pessoa confia no meu software para colocar todos os pacientes dela, que é o mais importante que você tem hoje, ela vai confiar talvez na minha trena, na minha balança. Nosso primeiro produto físico foi uma treninha. Uma trena. E o mais incrível, né? As portas nem sempre vão estar abertas. Hoje a gente é uma potência em plicômetros, principalmente, porque eu fui visitar um fabricante de plicômetro e fui muito maltratado. O cara me tratou assim. E aí eu falei com ele na porta da empresa dele, sabe? Eu falei, olha, cara, você vai ver o que eu vou fazer com esse mercado de plicômetro. E hoje, com certeza, a gente tem 95% do mercado. Esse cara não deve ter nem 2% do mercado. Só porque tratou... E eu fui lá para comprar o plicômetro dele, só que queria que botasse a minha marca. Aí não me tratou muito bem, aí eu falei, olha, tudo bem. Vai me dar mais força ainda para conseguir alcançar todos os meus objetivos. A gente já teve isso várias vezes, sabe? Acho que tudo isso que eu estou contando aqui agora é para que as pessoas tenham a ideia de que o início é sempre desafiador, sabe? Vai passar por determinadas situações, vai passar por algumas humilhações, alguns outros desafios pesados. Muitas humilhações. Eu já cheguei de faculdade, acabei de ministrar o curso, a palestra, né, sobre o software, e as pessoas batendo nas minhas costas e falaram, olha, se você ganhar 5%, você tem que falar com o dono da Avanutri, se você ganhar 5% disso aí, você faz a feira da tua casa. Eu falei assim, vou falar com o cara hoje. E tudo bem, segui aquilo, nunca levei aquilo como coisa negativa. E até que a gente começou então a desenvolver as tecnologias. Aí eu me interessei muito pelo mercado da engenharia para a nutrição, sabe? Então, como é que é feito o processo plástico, como é que são os moldes, como é que são as injetoras. E eu percebo até hoje, sabe? Tem muita gente, a gente estava conversando sobre isso hoje, muita gente fazendo mais do mesmo, todo mundo correndo para o mesmo lugar. E eu falei, cara, olha que mercado que tem, esse mercado de engenharia da nutrição. Eu sou nutricionista, sou um dos caras que tem experiência para fazer uma trena bem feita, uma parede de medir altura, porque eu sei a realidade. Então, eu não sou só um engenheiro, eu sou um cara que eu preciso fazer um bom equipamento de medir altura. Agora a gente está fazendo a balança de bioimpedância com 3 frequências. Então, assim, eu vou usar toda a minha experiência para desenvolver outras técnicas. Começamos então com balança, trena, medidor de altura, estadiômetro. Fui para a Índia, fui para a China buscar quem eram fornecedores. É daí que surgiu a China na sua vida? Daí que surgiu a China, porque eu sempre quis fazer, mas eu queria fazer bem feito. E a minha referência de engenharia, cara, é China, sabe? Shenzhen, Chunsan. A China surgiu das primeiras balanças que nós começamos a vender. E é uma coisa que eu sempre falo, né, para os alunos, para as pessoas que a gente sempre orienta, né? Você não precisa estar pronto, sabe, para fazer algo. Eu nunca comecei nada, nunca lancei nada pronto, cara. Sabe? É incrível que a primeira vez que eu fui para a China, eu não sabia falar gato em inglês, cara. Nada. Eu falei, querido, eu só preciso estar na China. A Rafaela, Rodrigo, mas você não fala inglês, cara. Eu falei, Rafaela, eu vou para a China. Eu não sabia direito se era Hong Kong ou China. Não, mas ainda bem que você tem ela do seu lado, né? Porque se fosse qualquer outra pessoa, ia te puxar. Falar, não vai. Não vai, cara. Eu falei, olha, o que eu preciso, isso é uma coisa importante pra galera que tá começando, cara. Você precisa mirar o seu objetivo e não ficar olhando as barreirinhas que você vai ter ao longo, sabe? Então, inglês pra mim naquela época era uma barreira. Hoje eu consigo mandar bem no inglês. Uhum. Mas inglês era uma barreira. E eu falei, olha, era só uma barreira, não é o ponto final da minha história. O que eu preciso chegar lá é ver alguém
falando mandarim, mas me ia apresentar uma balança. Eu conheci uma fábrica. Não preciso falar com esse cara, não. Eu sei o que eu quero, na hora que ele me mostrar, eu sei se a qualidade é boa. Eu vou subir em cima 10 vezes, vou fazer meus testes. Não deu outra, cara. Cheguei na China, conheci uma empresa que possivelmente depois essa empresa se transformou, hoje é uma fusão, né? Acabamos comprando, trazendo esses engenheiros hoje. Os engenheiros que estavam nessa empresa são os nossos engenheiros da Vanuc Zhongshan Equipment, que é a Ellen, a Mitch e o John. E a gente lá, eu conheci um pouco da engenharia. Falei, cara, a gente está muito atrasado no Brasil. A China é a maior potência. E é aqui que eu tenho que estar, sabe? Fincar meu pé aqui. Só que eu não queria ficar 100% dependente da China. Eu falei, olha, Rafa, meu desejo é no futuro ter minha fábrica mesmo, sabe? Ter as minhas injetoras, ter meus componentes eletrônicos. Até que eu use algo da China, como a parte eletrônica, como os componentes. Mas eu quero estar aqui fazendo, colocando nosso DNA, nossa experiência. E essa trajetória toda, a gente hoje tem uma fábrica de 15 mil metros quadrados. Vocês já visitaram? Você já visitou, não? Não, ainda não. Tem que ir lá levar. Tem, com certeza. Uma fábrica O problema é achar tempo, né? É uma das maiores fábricas hoje da América Latina. Você está com quantos funcionários hoje, cara? A gente deve ter aqui no Brasil uns 80, diretos e indiretos. Na China devemos mais ter... terceirizado, mais terceirizados. China. Na China também nessa casa. E agora com nosso novo desafio, a gente espera aí esse ano abrir mais ou menos, talvez, mais uns 20 países. Na verdade, o Brasil ficou pequeno, né? Eu achei, e depois eu ganhando mercado na nutrição, que eu comecei também a ver a deficiência das outras áreas, né? E aí a gente acabou apostando também um pouco na área da fisioterapia. Primeiro entrou a educação física, Primeiro entrou a educação física, com todas a educação física sempre teve muito atrelada também à nutrição, porque o que usava para fazer avaliação física... A avaliação nutricional, né? A avaliação física, o cara da educação física também fazia os glicômetros, de medir balança, tal, as balanças. Então eles sempre falaram um pouco, um público ali, logicamente fora o software. E aí eu fui desafiado a entrar no mercado da fisioterapia, que era desenvolver as tecnologias. É um mercado mais pesado no que diz respeito às tecnologias, né? Porque aí você está tratando também dor, recuperação. Hoje, inclusive, você é credenciado na Anvisa, né? Então, hoje a nossa empresa é credenciada na Anvisa, todos os nossos produtos. Agora, para você ter ideia, o plicômetro é um produto médico, não sei se vocês sabem, mas o plicômetro é conhecido como produto médico. Obrigatório ter Anvisa e tal. Então, a gente hoje tem todas as certificações Anvisa, certificações da FDA. A gente agora está terminando a última fase de 35 produtos. Estão faltando agora 4 para concluir o CE, que é a Comunidade Europeia. E a gente hoje, a Vanutri, hoje tem o maior selo do mundo, que é a ISO 13485. A ISO 13485 é a ISO que fala que você tem uma empresa de qualidade para desenvolver produtos médicos hospitalares. Então é um selo mundial, que é a ISO que ultrapassa o limite de ISO 9001, as outras ISO todas ficam abaixo dessa ISO 13485. Então, pra gente o selo também da GPTW, né? GPTW, nossa empresa... Que é como uma boa empresa para se trabalhar. E a gente vai concorrer agora esse ano. Realmente, você entra lá, tem academia para os funcionários, né? Refeitório, tem área de descanso. Agora a gente está desenvolvendo o Instituto, a Vanut, que vai atender a comunidade e tal. Sensacional. E o legal é isso, né? Na verdade, assim, vocês fizeram questão de ficar, né, ali em Três Rios, igual você falou, né? Vocês quiseram dar esse DNA. Conta um pouquinho do Instituto pra gente. Tá bom. O Instituto sempre foi um desejo meu e da Rafaela. Sempre nós tivemos isso, né? Tão forte. A gente acredita, nós somos espíritas e a gente acredita muito, sabe? Do que o que você ganha do mundo, do universo, você devolve pro universo, sabe? A gente tem muito isso claramente, sabe? E a gente, às vezes, quando não pode doar tanto pro universo, a gente até se culpa, né? Pô, a gente tem que estar fazendo mais. E a gente fazia vários trabalhos filantrópicos paralelos e a gente falou, Rafa, vamos fazer 100% a Vanutri. Então foi um desejo da Rafa também, ajudar ali na comunidade, e a gente desenvolveu um instituto que inicialmente nós vamos atender a 650 crianças carentes. A parte de fisioterapia e a nutrição, a gente também... Fizemos um baita instituto de fisioterapia, onde nós temos 20 macas de atendimento, que vão atender 100% com os produtos da Vanutri, que são o CrioSport, que você já conhece. São 20 boxes, né? Cada box tem um conjunto de equipamentos para fisioterapia. A gente espera
atender 3.500, fazer 3.500 atendimentos apenas de fisioterapia. Isso lá no Instituto. Lá no Instituto, que é praticamente dentro da Vanucci. Você já esteve lá, né? É um complexo show que a gente criou, que tem quadra poliesportiva, 2 quadras de futevôlei, tem a parte toda de treinamento de cursos técnicos, a gente vai treinar as pessoas para barbeiro, cabeleireiro, e cada uma dessas pessoas que acaba o curso, que é 100% gratuito, a gente trouxe nós trouxemos da China o kit para a pessoa começar a trabalhar de casa, cara. Ou seja, a nossa ideia é tirar a juventude da rua, né? Tirar da droga, tirar da rua, tirar essas meninas de terem filho tão novas. Então a gente vai ter atendimento com psicólogo, a gente vai ter atendimento médico. Já acabamos de sair agora do HTO, onde firmamos, né, a reunião sobre a nossa parceria, que a gente vai receber as pessoas, essas senhoras que me dá muita pena, que faz aquela prótese total de joelho. Sabe, o joelho da pessoa sai desse tamanho. E a gente recebeu muita reclamação de que elas saem, não tem condições de fazer fisioterapia e estão voltando para o final da fila, porque não tem arco de movimento, não faz fisioterapia. Precisa reoperar. E as pessoas ficam... Já tem a dor da própria cirurgia, não consegue atendimento no SUS para fazer fisioterapia, que a gente sabe que é difícil. E, paralelo a isso, a gente vê lá os nossos equipamentos, essa tecnologia. Eu falei, olha, Rafa, a gente não vai deixar isso não, vamos fazer, montar esse instituto, montar essa estrutura toda. E é um instituto totalmente gratuito, não tem ajuda de política, não tem ajuda de prefeitura, não tem religião envolvida. Não, nada disso. É o que é um sonho nosso e que a gente queria fazer algo para devolver à comunidade. A gente tem possibilidade de ter o equipamento, de ter o espaço para criar um instituto, e a gente queria fazer esse trabalho gratuito. E aí fizemos, a gente espera inaugurar. No mais tardar nos 20 dias. Já está tudo pronto. Vamos lá. Vamos lá, vamos conhecer. Vamos lá. E colocar algum serviço bacana lá de nutrição. Sabe, eu acho que a gente tem hoje toda a parte de nutrição, temos as salas, temos os consultórios. Então hoje aí é também colocar um baita de um serviço de nutrição lá. Ah, que bacana. Perfeito. Bacana. Assim, você já impactou muito, né? Falando da questão do a gente investe aquilo que a gente tem. Lógico. Né? E uma coisa que me deixou muito feliz, que me marca muito, é que assim, eu te vi em 2005 apresentando teu software, uns 2 anos depois, eu não sei se você vai lembrar disso, a gente estava num congresso em São Paulo, e aí assim, eu virei para você à noite e falei assim, cara, vai todo mundo, a gente vai sentar ali para comer uma pizza, vamos comemorar. E você, não, tem que estudar. Você tava com, eu acho que era com a Nokia na época, né? Que você tava vendo isso um negócio de... o app da Nokia. O verdade. Mobile, a Vanuci Mobile. Aí o funcionário seu que tava indo falou assim, cara, ele não descansa, né? Impressionante, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante, cara. As pessoas às vezes querem falar de empreender, e hoje a gente está vendo no mercado, né, pessoas trazendo a receita de bolo, soluções milagrosas. Eu não vejo outra saída a não ser uma dedicação enorme, investimento no seu tempo, que é o que você tem hoje, né, o que eu tenho de mais precioso continua sendo o meu tempo, uma disciplina, abrir mão de finais de semana, de bagunça, e se dedicar àquilo que você quer, sabe? Hoje eu percebo que todo esse tempo que eu investi foi a coisa mais certa que eu tive, sabe? Não existe uma receita milagrosa, a gente está falando isso hoje, de algo que vai te dar 200 pacientes, te dar 200 mil reais, isso não existe. Isso, numa mesa de pessoas sérias, essas pessoas que oferecem esse tipo de coisa para os estudantes de nutrição, elas nem sentam, elas não são convidadas a sentar. Certeza. Porque o empreendedor sério, as pessoas que sabem que existe todo um processo para se chegar lá, sabem que não é só sair da faculdade de nutrição, fazer uma imersão e ter 200 pacientes no consultório. Isso a gente sabe que não é dessa forma. Né? Não, é irreal. É irrisório. Na verdade, existe uma receita, né? A receita é só trabalho. Estudar e trabalhar. Estudar. E como é que é para vocês, assim, ver a marca de vocês hoje em tudo quanto é lugar relacionado a esporte, a medicina? Qual que é a satisfação pessoal, assim? Cara, essa vida que eu não vejo tanto, cara. Sabia? Eu desenvolvo... Eu sou um pouco, não sei, a classificação talvez da Rafa saiba, mas assim, eu desenvolvo, cara, uma tecnologia, eu sempre busco, sabe, o lado mais difícil para buscar. Então, se você parar para pensar, minhas tecnologias mais pesadas que eu tenho hoje, eu concorro com os maiores players do mundo. Porque se for o mesmo trabalho que me dá concorrer com um cara pequeno, é o trabalho que vai me dar para concorrer com um cara grande. Então, hoje, a gente falando de balança, a gente está concorrendo com a Embora, que é uma coreana,
E vamos chegar muito forte para concorrer com essa balança. Na área de fisioterapia, o Crio Esporte, a gente concorre com a maior do mundo, que é a Game Ready, que é uma empresa americana que tem um banco de investimento por trás. Nas botas de compressão, a gente concorre com a Normatec e Perais, que também é um grupo americano que tem aporte milionários de grandes jogadores de basquete e tal. Quando a gente fala dos eletroestimuladores, a gente briga com a Globus, que é a maior do mundo, italiana. E eu sempre falei isso, né? Depois que eu percebi que o tempo que eu dedico a desenvolver um projeto, ele é igual a se eu estivesse desenvolvendo para competir com o pequeno, eu já belisco logo o grande e fico mirando o grande, sabe? Porque o grande tem muita referência, eu tenho muito que aprender com os grandes. E por isso que eu já miro os grandes e vou nisso. E hoje, via marca, eu termino um projeto, você pode ser absoluto, quando eu termino um projeto, eu já devo estar em 5 projetos. Eu não... Mas é muito gratificante. Assim, eu falo isso porque aonde eu vou com a equipe, aonde a gente vai jogar, cara, tem tua marca, impressionante, cara. Eu te falo, né, cara, eu fico muito feliz, eu não tenho muito essa questão de estar em palestra, estar em podcast, você nunca me viu aqui. Eu fico muito feliz que vocês me deram uma grande oportunidade aqui em Volta Redonda. A Volta Redonda foi o primeiro clube a deixar uma saia marca, sabia disso, né? Não tinha em lugar nenhum, lógico, não, Volta Redonda, foi aqui em Volta Redonda. Grande patrocínio. Primeiro patrocínio, e através de você que falou, vem pra cá, monta só. Então, assim, a gente é parceiro mesmo. E depois já foi Botafogo, depois já foi pro Fluminense, Flamengo, aí agora a gente tem Seleções, Cristiano Ronaldo. Então, hoje a gente tem o Cristiano Ronaldo falando que é um dos melhores produtos do mundo. E por isso que ele usa. Eu vi uma foto que saiu dele, que, enfim, mais de milhões de likes, que a mochilinha lá dava Nutri, né? Descendo agora na Eurocopa com o Crio Esporte na mão. Aí. Isso deu uma baita... Só que isso também te traz contigo uma responsabilidade muito grande. E aí você tem que continuar estudando, continuar se dedicando. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas, elas não entram em qualquer local. Não entram. Né? Ou não vai associar a imagem dele a qualquer produto. Não vai. Isso realmente... Não é por falta de dinheiro, né? Ele tem a possibilidade de ter qualquer equipamento, qualquer tecnologia que existe no mundo. Não, mas eu já vi documentários dele que, assim, antes de fechar qualquer patrocínio, ele vai realmente ver por trás o que tá ali, ele né? É um grande estudioso, cara. Ele é um mega atleta, um mega investidor, um mega empresário, um mega pai, um mega esposo. O cara é gigante. É a soma das 3 pessoas, né? Eu acho. Então, quando a gente tem o nosso produto sendo utilizado por pessoas, seleções, outros países, a gente acaba também assumindo uma responsabilidade muito grande, sabe? A barra só sobe, né? Só sobe, cara, só sobe. E aí a gente estuda mais, a gente se dedica mais. Esse ano eu tava falando com vocês, só na China eu fui 5 vezes. Cada vez que eu vou na China são da saída da minha casa até chegar no hotel na China são 40 horas. É muita dedicação, é muito trabalho, é muita solidão, às vezes, à noite. Você tá ficando mais fora do que no Brasil hoje, né? Eu tenho ficado mais fora, tenho tentado, aqui, graças a Deus eu tenho a Rafa que coordena toda a equipe Brasil, mas eu tenho ficado, por conta do projeto com o Cristiano, eu tenho ficado mais na China, agora Lisboa, Madrid e Arábia. É o que eu mais tenho feito hoje, assim. Rodando e desenvolvendo mais tecnologias, buscando mais parceiros, estudando muito. Eu começo a minha rotina, né, para as pessoas não pensar que é fácil, todos os dias 4 horas da manhã, eu estou estudando, eu já estou falando com a China, se eu tiver um tempo, estou estudando. Depois faço agora eu faço academia, 1 hora de academia, e já inicio meu trabalho de 4 da manhã, então fiz academia, falei com meus funcionários na China, engato aqui no Brasil, ou já estou fora, se eu estiver fora, engato no trabalho, 6, 7 horas da tarde eu paro, descanso um pouco, inicio com a China, tá? Que lá 11 horas de diferença, inicio com a China, coloco toda a demanda, vejo a necessidade, vou dormir ali por volta de 11 horas da noite, e quando é 4 horas da manhã, mesma coisa, todos os dias. Por isso que a gente fala que
o tempo, né, é o que a gente tem de mais valioso hoje, né? O Rodrigo viaja 40 horas, fica 20 dias fora de casa. É tempo que deixa de estar com a família, é tempo de deixa que está na empresa do Brasil, é tempo que deixa para ele fazer algo que ele curte fazer. Então, as fórmulas mágicas não existem por isso. Porque se você não dedica tempo, se você trabalha, estuda de 8 da manhã às 6 da tarde, dali vai ser academia, vai ser passeio, vai ser namoro, final de semana vai ser o barzinho, tá tudo certo se você quiser ser alguém mediano. Mas se você quiser um passo além, não tem como seguir essa rotina. Tem que ter esse comprometimento. Tem que ter um comprometimento. E esse comprometimento com a gente eu não estou trabalhando na madrugada de sábado para domingo. Tá? Na madrugada de sexta para sábado, todas as minhas madrugadas de sexta para sábado é trabalhando. Então eu não posso ir num convite de aniversário, sabe? Meus amigos, quando me veem em algum lugar, eles falam, cara, é um milagre esse cara tá aqui. Alguma coisa muito extraordinária aconteceu, né? Mas sempre muito feliz, sabe? Eu estou sempre bom. fazendo tudo aquilo que eu gosto. Isso também é um baita de um... Vendo agora aí o Volta Redonda subindo para a Série B, cara, que bacana. E eu tenho um feedback muito legal de vocês, sabe? Nós ficamos muito orgulhosos, Muito orgulhosos, porque a gente fez parte disso, sabe? Eu acho que isso é bacana. A gente está vendo outros clubes agora que podem também ter ascensão. Vocês têm noção de que, assim, foi... né, Libertadores, né, brasileiro também, Libertadores, enfim, brasileiro. Foi toda essa caminhada aí, né? Essa caminhada, eu acho que isso é muito bom. E o legal também, Rodrigo, é que assim, vocês estão ali, né, na visibilidade maior, mas vocês também fazem questão de apoiar a galera que não tem recurso, né? Sim. A gente tava falando aqui que você tá com um menino corredor. Eu vi também, eu acho que você também apoia, acho que é tênis, né? Sim, enfim, tem a galera do tênis. E isso vem naquela situação que vocês falaram, né? De devolver um pouco, né? E como é que o pessoal, assim, aquela galera que cresceu com vocês lá em Três Rios, vem isso de vocês, assim? Cara, então, eu tenho um grupo muito pequeno de amigos, né? Mas, assim, os meus amigos de verdade são a galera que nasceu comigo lá na Ladeira das Palmeiras, que é uma comunidade carente. E são meus amigos que, assim, eu paro o podcast se algum dos meus amigos me chamar por algum problema, sabe? Então, são amigos reais, são meus amigos de infância. Hoje é muito fácil surgir amigos de tudo quanto é lado, então, mas eles vibram comigo a cada segundo, sabe? Se eu estou em algum lugar, eu mostro para eles, a gente se fala o tempo todo, brinca o tempo todo, é o único grupo que eu me envolvo de WhatsApp, é o desse molecada, mas eu fico muito feliz, cara, porque eu estou sempre disposto a ajudá-los, e são, um é coveiro, outro é polícia, outro é frentista de posto de gasolina, e eu faço questão de encontrar essa galera sempre, sabe, que eu possa estar com eles e, assim, cuido deles, sabe? Porque não só por conta da minha questão financeira, mas também do carinho que eu tenho por esse cara, sabe? Eu sei que ali existe verdade. Se um dia eu cair no hospital e precisar que a minha esposa não puder ficar comigo, eu sei que eu posso ligar para 5, 6 pessoas dali. E eles vibram, cara, vibram comigo, sabe? Semana passada tem uma passagem legal que eu estava muito cansado. E a gente morava numa beira da linha. Né, a Ladeira das Palmeiras tem uma linha que passava. Linha do trem. E eles tinham acabado de beber uns 3 lá. Um era o coveiro, o Manuel, e o outro era o que limpa a rua, era o Tatu. Ele é Gari. E aí eles tinham acabado de assistir o jogo do Flamengo, estavam meio bêbados. E me ligaram, eles pegam o telefone do nada assim e me ligam, sabe? E era 11h30 da noite e eu estava acabando de chegar em Dubai. Aí ele me ligou de vídeo, e onde você tá, cara? Eu falei, pô, rapaz, tudo bem? Eu fico muito feliz quando eles falam comigo. E aí eles estavam na beira da linha lá, eu falei, pô, tô no aeroporto aqui, acabei de chegar no aeroporto de Dubai, cara. Ele falou, me mostra o aeroporto, eu quero ver o aeroporto. Aí eu mostrei o aeroporto de Dubai pra eles assim, ele falou, aqui, eu vou te mostrar agora o seu primeiro aeroporto. Eles estavam no botequim na beira da linha, ele falou, seu primeiro aeroporto é nessa linha aqui. Então eu tenho todo um carinho especial para meus amigos. Cara, que legal. Tem outros amigos, lógico, que eu fui construindo ao longo, mas um carinho especial a esses que começaram comigo lá com 0 anos. Então desde o início, né? Então, desde o início. Amizade de verdade. São de verdade. Pô, isso é lindo. E a gente tá juntos aí. E a família nisso aí, cara? Você falou um pouco da Rafa, a Rafa é a que coordena, mas assim, como é que vocês fazem também pra... Porque assim, a vida de vocês, basicamente, né, vocês respiram a empresa, né, mas a gente sabe também que tem, né, a família ali e que a gente também
dá muitos exemplos, Aham. né? Então, vocês têm pessoas dentro da casa ali Sim. que respiram esse ambiente de vocês. E como é que vocês fazem para equacionar isso tudo? Quer falar? Pode falar. Tá, então, a gente tem uma filha de 11 anos. A gente tem uma anos, filha né? e um filho. A gente tem esse exemplo dentro de casa. Isso é um baita de um exemplo, porque hoje a minha filha, quando eu vou lançar um produto, eu tô conversando com a Rafaela na mesa, ela entra na conversa e Ela tem 11 desenha o anos. produto, ela Desenha, quer desenhar fala a com a caixa, gente e ela tal. fala como que ela acha que deveria Tem que ser. ser. Me pergunta sobre o meu estoque que eu tinha do produto anterior. Então, Tem algum produto já que foi design dela? Assim? a gente. Agora a desenhou gente está ela desenhou desenvolvendo a maleta do Cris Sport É. nova, a de rodinha. com 11 anos, Show. cara. Ela desenhou A gente Tá no acaba. DNA, depois já o tá no Cristiano DNA, né? pediu essa maleta e ela já tinha desenhado um modelinho da. Então, assim, a gente acaba. Eu acredito muito nessa questão do exemplo, sabe? Por isso que O eu falo. exemplo ele é muito forte, né? Desculpa te cortar. O exemplo ele é muito forte, principalmente dentro de casa, né? Ela tem 11 anos, está no 4º ano ainda, e ela sempre quis ser médica. E aí, por conta do Rodrigo desenvolver, e a gente fala muito de trabalho em casa, de desenvolvimento de equipamento, de produto, um tempo atrás ela falou que ela já sabia o que ela queria. Ela quer ser médica, ela quer ser cirurgiã plástica, e ela desenhou uma linha de produtos de cosméticos. Ela falou que ela quer ter uma linha de cosméticos, desenhou o vidro como e ela falou como ela vai fazer cirurgia plástica, ela vai deixar cicatriz, então ela já desenvolveu um creme para cada tipo de cicatriz, para Olha tirar o empreendedorismo aí, ó. A gente tem então, isso, só pra você cara. ter ideia, não sei se isso vai para frente ou não, mas a gente incentiva, só que é o exemplo dentro de casa, né? Então, se você tem um bom exemplo de uma família de pais que são trabalhadores, que incentivam o filho a trabalhar e a correr atrás do sonho deles, dá certo. Dá certo, dá certo. Ah, que bacana. Nossa, perfeito. Nossa, ganhamos o dia aqui. Eu acho que isso tem que ser, né? Tem que ser falado para... hoje a gente tem uma realidade que a gente tem muitos trabalhadores que estudam, né? Uhum. E muitos deles têm essa questão da visão, independente, assim, se for nutrição, de ainda serem o trabalhador de carteira assinada, né? As pessoas têm muito medo de empreender e a gente já vê muita gente empreendendo e nem sabe disso, né? Sim. Trazendo aquela marmita para vender, Sim. né? Fazendo essas questões e a gente sente muita falta dessa questão da visão do empreendedorismo. E quando a gente, né, falou, cara, a gente precisa falar, não tem outra pessoa para falar. Eu acho né? hoje que um dos maiores, uma das coisas que mais me deixa triste na nutrição é esse exagero nas redes sociais, né? As pessoas vendendo, eu fico muito preocupado, né? Eu não, acabo que eu não tenho uma rede social, eu tenho 200 pessoas na minha rede social. Porque eu tenho muito medo, né? Principalmente os alunos que estão começando agora, os que estão saindo do mercado, para que eles não criem essa comparação com a vida do outro na rede social, porque a rede social você posta o que você quer. Você só posta um lado da moeda. Eu tenho certeza absoluta, por conta de patrocínios e tantas outras coisas, que a grama do outro não é mais verde que a minha, tá? A verdade é essa. Então me preocupa bastante, porque as pessoas hoje, como uma forma de até divulgar o seu trabalho, eles maximizam demais e às vezes eu fico com pena de quem está começando agora achar que a distância é muito grande, sabe? A distância não é grande, cara. Eu acho que se você sai hoje, se você faz uma boa faculdade, se você se dedica, se você sai e tem uma disciplina de estudo, de ganhar experiência, de fazer o extra e fazer o básico bem feito, a probabilidade de sucesso é muito grande. O que você não pode hoje, e é muito triste, é você começar a se comparar com a realidade do outro, que às vezes não é real, sabe? Então, hoje eu fico muito temeroso com isso. E assim como eu fico temeroso também com esses milagres, sabe? Eu acho que por trás de qualquer trabalho de marketing, que é lícito, sabe? Você conhecer um pouco de marketing, conhecer um pouco de empreendedorismo, mas precisa existir do outro lado da cadeira um bom nutricionista. Porque não adianta você ter uma mega estrutura de marketing, ter tudo isso aqui te envolvendo, mas na hora que você sentar na frente do paciente e é você e o paciente, você não ter base para isso. Você não tem o que dar para o paciente. Né? Sabe? Então eu acho que o pessoal que está começando agora querendo empreender, comece. Um dos maiores aprendizados que eu tive é não espere estar pronto para começar. O brasileiro tem esse defeito, sabe? Ele espera um pouco mais, ele espera um pouco mais, ele espera
ter essa É o conclusão. copo sempre meio vazio, né? Meio vazio, cara. Eu acho que assim, um dos caras que eu tenho hoje na minha equipe é o Manel Coutinho. É um baita fisiologista lá da UFRJ, foi do Botafogo e tal. Uma das primeiras pessoas a me mostrar assim, uma verdade foi quando eu mostrei para ele o plicômetro, a maleta do plicômetro. As primeiras maletas do plicômetro eu fazia é. em casa, cara. Porque eu tinha que recortar assim. Hoje a gente tem uma mega produção de plicômetro, mais de 1.000 plicômetros vendidos. Só de científico, mais de 1.000 vendidos por mês. E ele foi a primeira pessoa que falou assim, cara, você precisa dar atenção ao acabamento. Aí a minha resposta foi, cara, mas olha só, ainda não é o ponto de dar atenção para o acabamento. Eu não tenho nem maturidade para isso, não tenho maturidade, não tenho dinheiro. E eu saí dali sabendo o seguinte, olha, foi um baita de ensinamento. Eu preciso melhorar o acabamento. Mas eu não vou deixar de vender porque eu não tenho o melhor acabamento, não. Eu vou continuar vendendo. E assim foi, sabe? Então eu acho que as pessoas precisam isso. Se a pessoa começou com um nicho de mercado e tem a possibilidade de vender a marmita aqui, cara, não espera abrir um restaurante para iniciar isso, fazer aquele sonho. Às vezes eu fico na dúvida se a pessoa fica colocando obstáculo para não começar ou não começa porque tem obstáculo, sabe? Eu acho que tem que começar. Te falo com toda certeza, por mais que eu tenha tenhamos aqui uma grande experiência em produtos, em vivência, nenhum projeto meu que eu desenhei é o projeto atual. Ou seja, vai ter modificações ao decorrer tem melhoramento. Tem melhoramento, tem modificações. É sempre assim. Quando ele me mostrou a bioimpedância que eu fui, eu falei assim, não, mas você tem que passar aqui que já trocou. Já troquei. Já trocou? Então, imagina se eu esperasse o melhor momento para desenvolver uma balança de bioimpedância. Não é assim e não é dessa forma que as coisas se conduzem. Então, assim, eu deixo essa mensagem que as pessoas precisam começar. Também falo, né, como observador do mercado de nutrição, que está todo mundo correndo para o mesmo lado, sabe? Todo mundo correndo na mesma direção. Surge uma nova moda, todo mundo corre para lá. Eu acho que o mercado está sedento por profissionais diferenciados, sabe? Sedento mesmo. E as pessoas que conseguirem fazer o básico bem feito, eu acho que o sucesso está na porta, sabe? Os grandes empresários estão buscando essas pessoas, sabe? O cara que consegue fazer o básico bem feito. Eu tenho um funcionário da empresa que ele chegou na minha empresa e falou assim, olha, vou começar na parte de expedição. Primeira coisa que ele me perguntou, cara, aqui eu tenho possibilidade de crescer? Eu falei, cara, só do cara me perguntar isso, e se assim, uma postura, eu falei, cara, Rafa, vamos dar a oportunidade para esse cara. Hoje esse cara é meu assessor direto, né? O Igor é meu assessor direto, um cara que eu posso levar para o mundo todo afora aí e colocar o cara em qualquer situação. Então, para a gente perceber que se você sabe fazer o básico bem feito e consegue se diferenciar um pouquinho do mercado, a sua probabilidade é muito grande. Esse mercado atual, eu nunca vi um mercado tão bom para empreender e tão bom para ganhar dinheiro. Porque quando você observa que está todo mundo fazendo a mesma coisa, indo para a mesma direção, tem muita oportunidade. Tomara que as pessoas escutem isso, porque a gente fala isso sempre. Direto. A pessoa está mais preocupada com a imagem dela da rede social do que a questão da formação profissional. Do conhecimento real, né? do que realmente detém ali. E tem um pesquisador que falou isso uma vez que eu repito sempre. Ser famoso em rede social é igual ser rico em banco imobiliário. É a mesma coisa, cara. Entendeu? É a mesma coisa. Eu ter seguidor porque só bota foto com biquíni. E a rede social é um lugar maravilhoso para você atrair cliente. É só saber usar. Exatamente. Não gera conteúdo, não adianta só postar o biquíni. Tem uma nutricionista bonita que tem um corpo bacana, legal postar, mas cria um contexto para que aquilo aconteça. Exatamente. Então gera demanda, coloca um conteúdo, né? Traz o paciente e aí você mostra que você, para ter aquele corpo, você tem todo um estilo de vida. E aí você traz o paciente para você. Agora, a gente percebe, sabe? Todo mundo correndo pro mesmo lugar. Todo mundo correndo Mas pro mesmo lugar. todas as áreas, né, cara? Assim, a gente está percebendo, inclusive o próprio pessoal da educação física, quando foi na inauguração do laboratório, virou e falou assim, quando é que ele vai lançar os equipamentos de academia? Aí eu falei, aí eu pensei, né? Ao invés dele perguntar por que ele não pensou na oportunidade de se associar a alguém para criar, né? Mas enfim, já ficou a dica para você também. Ó. Eu acho que o mercado tanto que eu falo que tá todo mundo correndo para o mesmo lugar e querendo mais fácil, que hoje quando eu olho os meus principais concorrentes, eu tenho 1 ou 2 no mundo, cara. Você percebe? Os melhores da eletroestimulação são 2.
O melhor da crioterapia são 2. O melhor da balança de bioimpedância, cara, é 1. Com certeza. Ou seja, porque tá todo mundo correndo pro outro lado, cara. Então, assim, se você percebe que, logicamente, que o lado que tá todo mundo correndo é sempre o lado mais fácil, cara, né? O lado de cá, que é o lado que vai te dar sucesso, te demanda de uma disciplina, te demanda de uma doação de horas extra. Eu nunca vi ninguém bem sucedido, tá? Que trabalhou 8 horas por dia, que só estuda, só trabalha 8 horas por dia. Nunca vi. Tá? Eu nunca vi ninguém bem sucedido. Isso estimula vocês? Porque assim, Muito. Vocês correm atrás dos principais, mas daqui a pouco tá todo mundo correndo atrás de vocês. Então, e como a gente está muito preparado para correr, o cara vai ter muito desafio, porque ele vai ter que correr bem, cara. Nós tivemos uma virada de chave, a Vanuc teve uma virada de chave muito grande na pandemia, tá? Nós éramos uma empresa de um tamanho e transformamos de outro ponto. Na pandemia foi uma coisa... Vocês cresceram na pandemia? Na verdade não foi a pandemia como um todo, foi a situação de pandemia, né? Eu sempre busquei muito Deus, muito essa questão de me conectar com o sagrado para que eu tivesse intuição para tocar a minha vida, sabe? E diante da pandemia, quando começou os primeiros cenários da pandemia, essa loucura de não ter vacina, de aqui, dali, primeira coisa, a gente pegou um dinheiro que a gente tinha economizado e a gente falou assim, cara, vamos comprar, 500 cestas básicas e vamos doar essa cesta básica. Porque a gente precisa se conectar, sabe? Precisa mesmo mandar para o mundo e, cara, fazer o bem. Tá todo mundo pensando agora aí em fechar a empresa, fechar isso, fechar aquilo. E aí, um belo dia, sentado com a Rafaela do lado de fora, assim, pensando, cara, como é que vai ser essa pandemia? E aí, eu não sei, eu acho que uma coisa divina veio na minha cabeça, umas vezes que eu tive na minha vida, que era assistindo Fórmula 1. Olha que loucura isso, eu nunca falei isso. Assistindo Fórmula 1. E eu pensei, cara, como é que vai ser, né? Meus amigos tudo falando em fechar as fábricas, dar férias, e fazer isso, fazer aquilo, tudo no caminho de acabar, sabe? O mundo parecia que ia acabar, todo mundo ia morrer, todo mundo pensando só do lado pior das histórias. Aí eu pensei... E aí eu lembrei da Fórmula 1. E na Fórmula 1 acontece uma coisa, que vocês assistiam Fórmula 1 na infância, né? A Fórmula 1 acontecia uma coisa que era muito interessante. Era quando existia a entrada do safety car, você lembra? Uhum. Safety car é uma coisa que, se você traz para a tua vida, é uma coisa muito legal. Porque safety car, no mercado de empresas, é como se fosse assim, olha, empresas num nível lá na frente, outras bem lá na frente, outra bem lá na frente. E quando entra o safety car, o que ele faz? Ele iguala junta todo mundo. E eu pensei, falei, Rafaela, agora é a hora de todo mundo estar querendo parar, é a hora da gente botar a melhor das nossas energias, a gente trabalhar ao máximo, fortalecer a nossa empresa, porque quando o safety car sair da pista e falar já está lá na frente. A gente vai estar na frente de todo mundo. E aí a Rafa falou assim, será que isso vai dar certo? Eu falei, Rafa, a gente sempre arriscou, sabe, muito. Então, nesses 3 anos de pandemia, foi a hora que a gente mais trabalhou, que a gente mais desenvolveu. Mais investiu dinheiro, mais investiu tempo. Não se ligamos à parte triste, somente triste, a gente estava vendo a tristeza no mundo, mas a gente não estava conectado com isso, a gente precisava estar conectado com o outro lado, que era, sabe, sobreviver e dar dignidade aos nossos funcionários. Aí eu falei, olha, Rafa... E a gente tinha uma grande responsabilidade. A gente tinha muitas famílias que dependiam da nossa empresa. Não dava simplesmente para fechar o olho e falar, vamos deixar e ver o que vai acontecer. E logo nas primeiras semanas, eu pude ver o safety car trazendo a gente muito próximo dos outros. Dos grandes. Porque eu olhava esse player e estava todo mundo parado. Eu falei, cara, não tem nada melhor do que estar todo mundo parado e eu correndo. Sabe? E eu continuando acelerando. Porque na hora que essas pessoas falarem já... Eles vão ver um cara cortando por fora assim, com um carrinho velho, mas vou estar cortando e lá mas na frente, com pneu aquecido. Com pneu aquecido, não pareia, tudo pronto. E aí foi o desafio da gente montar aquela fábrica, sabe? Eu falei, cara, quando voltar ao mercado, primeira coisa que eu pensei, né, e é a verdade, a pandemia deixou muita coisa ruim, mas ela deixou muito ensinamento bacana, que as pessoas precisam cuidar do corpo, precisam cuidar da saúde como um todo, né? Principalmente que a pandemia no início estava falando que as pessoas estavam com mais obesidade, o risco era maior. Então a gente vendia muita balança na época da pandemia, porque as pessoas começaram a ficar em casa e preocupadas com o peso. Eu lembro que vocês venderam até termômetro, né? Termômetro, vendendo tudo, cara. Máscara. Oxímetro, não foi? Não tinha jeito, cara. Né? O consultório tava fechando, eu falei, cara, o consultório vai fechar, depois teve aquela regra de poder fazer a consulta online. Eu falei, então agora que vai ter que vender mais balança. Então, assim, e quando
a pandemia acabou, a gente tinha lançado o CrioSport, que era uma das maiores tecnologias, e a gente só tinha um concorrente no mundo, que é o game, sabe? E a gente dedicamos muito tempo, né, Rafa? Muito tempo a esse produto. E é o produto hoje, talvez, é um dos melhores equipamentos de crioterapia do mundo. Tanto que não sou eu que estou falando, mas só o Cristiano. Cristiano Ronaldo. Só o Cristiano. Só o homem. Só o homem. Então, pra gente estar aqui conversando com vocês, trocando essa experiência muito bacana. Espero aí ter outras oportunidades, trazer cada coisa mais nova, incentivar mais essa garotada a não focar em rede social, cara. Sabe? Deixa isso um pouco de lado. Tenta focar mais no que precisa aprender, o tempo que precisa se dedicar, nas horas extras, nas especializações. Em buscar os professores para fazer como você fez. Meus professores, cara, são os heróis, né, cara? Vocês, né? São os heróis porque são as pessoas que se dedicam tempo. Imagina, você acaba, a gente trocar uma experiência aqui, você terminou um doutorado agora, cara, o que você vai me entregar de informação mastigada, meu irmão, então eu tenho que estar do lado desse cara, sabe? Hoje a Vanuta é uma empresa que todo o nosso sucesso se dá pela essa proximidade com as universidades, sabe? Universidades. A gente tem, infelizmente, nós temos no Brasil um engavetamento de tese de doutorado que o cara fica ali 4 anos, depois quando pega o título ele engaveta toda a tese. Uma das coisas que todo mundo elogia a empresa é isso, vocês fazem questão do feedback, né? Cara, tem que ser. Esse feedback é o mais importante. E o pós-venda de vocês, todo mundo fala que é melhor do que a venda. É impressionante, assim. A Rafa fica nesse setor, né? E ela bate muito nisso. É um grande compromisso nosso. A gente precisa atender o cliente bem e ele precisa voltar e ele precisa estar satisfeito. A gente tem isso como um grande compromisso. Não é só questão de venda, não é só questão de receita. É questão de fazer bem feito. E a gente tem isso, né? Lógico que perfeito, a gente não está esperando essa perfeição. E a gente ontem estava discutindo isso à noite, falando assim, olha só, a gente acabou de receber a notícia que, infelizmente, o lançamento da Apple foi um fracasso lá, o Apple 16. Eu falo, olha... 15 foi bom, o 16 foi horrível. Eu falei, olha só, você imagina que uma empresa como a Apple tem as suas dificuldades, os seus desafios, tem as suas falhas. Então, assim, a gente não tem que parar pensando que a gente vai ser perfeito, não, cara. Todo mundo falha. O Elon Musk, quantos foguetes tentou aí, o foguete subir, caía, subir. Cara, então, assim, eu acho que pra galera que quer empreender, começa, cara. Começa fazendo o básico, começa fazendo o simples. Começa fazendo o básico, o básico bem feito. Você já passou da média, porque tá todo mundo fazendo... o mesmo, fazendo mal feito. Isso é um mantra nosso também, o básico funciona, né? E o feito é melhor do que o perfeito. O feito é melhor do que o perfeito, sabe? A gente tem isso aí e é isso que a gente quer deixar para esses meninos, para essa garotada que está chegando aí na nutrição, sabe? Começar a empreender mesmo, tem que empreender. Mas não tem fórmula, tá? Eu acho que aí é dedicar um sábado, domingo, é falar com a namorada que hora que não vai dar mais para o final de semana assim, inteiramente dela. Eu acho que é deixar de perder tempo com coisas que são inúteis, superficiais. Então, assim, se você parar para pensar no teu celular, quantas horas você está perdendo no TikTok, no Instagram, isso, aquilo. Se juntar com boas pessoas. Se juntar, a gente tem esse média, mantra também, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente se envolve, que se relaciona. Isso é puramente o que existe de mais real, sabe? Eu acredito nisso. E eu fico olhando os exemplos, quando alguma coisa dá errada com um amigo e tal, eu falo, com quem você está envolvido? Isso, aquilo. Não tem como dar errado. Né? Então, quando você se cola com outros alunos, minha filha, eu falo isso, sabe? A gente tem que estar você tem que estar ali com 5 pessoas da sua turminha que quer chegar no mesmo lugar que você quer, que quer estudar, que quer ter as melhores notas, tá? Essa turma é boa. Sabe, eu acho que isso também é para nutrição, é para a vida, né? Para nossa vida. A gente está coligado com pessoas boas. É isso que você falou, né? Se você quer comprar um Fusquinha, você não tem que pensar no Fusquinha, né? Você tem que pensar na BMW. Mas compra o Fusquinha, compra o Fusquinha, exatamente. Mas é aquilo, se você se contentar com o Fusquinha, você não vai sair daquilo. Não vai sair, né? Imagina se você, por exemplo, tivesse deitado lá em berço esplêndido no seu software e tá ótimo. Software hoje, assim, né? Você vê aí que tem vários que disponibilizam, mas é a oportunidade, né? Enxergar a oportunidade. E aí hoje a molecada tem muita oportunidade, tá? Tem muita oportunidade. Eu acho que o papel, principalmente de vocês também, né? Como formadores, é tentar mostrar, sabe? Eu vejo isso, sabe? Todo mundo correndo pro mesmo lado.
eu não vejo tantas pessoas hoje falando que quer trabalhar com nutrição para a área de qualidade de vida empresarial. Não sei quantas pessoas tem. Mas você imaginou o número de pessoas e empresas que querem ter um nutricionista especialista em qualidade de vida empresarial? Reduzir o absenteísmo, né? Cara, reduzir um monte de coisa que acontece na empresa. Hoje a gente tem esse programa lá, tanto que eu coloquei, uma das primeiras coisas que eu coloquei foi a academia de ginástica lá dentro. Nós temos o software, nós temos as balanças. E porque um cara bem disposto na minha empresa produz muito mais, sabe? Então, assim, é todo mundo buscando. E o mercado é gigante. O mercado é gigante. E tem espaço para todo mundo. Todo mundo. É lamentável que as pessoas estejam correndo só para o mesmo lado. Uhum. Né? A nutrição é um mercado desafiador, sabe? Mas se parar para pensar hoje, quantas pessoas sofrem de doença cardíaca, quantas pessoas sofrem de doença renal. Então, quantos especialistas em nutrição, especialistas em doença renal tem hoje aí? A gente acaba não. Mas se você falar quantas pessoas especialistas em nutrição esportiva, tá todo mundo. Não quer dizer que nutrição esportiva não seja um baita de um desafio, mas que está muito sobrecarregado, sabe? E o pessoal fazendo mais do mesmo, né? Esquecendo do diferencial que ainda pode acontecer ali. E eu acho que para a nutrição, que a gente hoje fala aí, que a nutrição é diferente, né? De todas as especialidades do mundo. É uma coisa que eu falei, aprendi lá atrás e replico isso até hoje. Quando o cara sai de uma faculdade de medicina, ele quer trabalhar com criança, ele vai fazer lá a especialização de pediatria e depois só mexe com isso. Nós na nutrição temos uma capacidade que o cara sai da faculdade de nutrição, ele tem que saber bem criança, adolescente, adulto, idoso, gestante, patologia renal, cardíaca. Cara, você imagina então que o nosso leque é muito maior que o desses caras. E a gente deixando cada vez mais outros profissionais entrando, comendo a fatia. E se você parar para pensar, esses profissionais não entram onde está tudo tumultuado. Eles entram onde tem espaço. É isso. A gente está brigando daqui a pouco com os outros profissionais de outras áreas estão entrando no mercado de nutrição, mas porque tudo só está deixando espaço. A gente tá uma guerra, entre aspas, agora aí com o pessoal da engenharia de alimentos. É mesmo? Porque eles estão entrando dentro da UAN, montando cardápio, controle de qualidade, né? Tá vendo? É isso, mas por quê? Porque tá faltando profissional no mercado que tá todo mundo indo para o mesmo lado. Pro mesmo lado. Eu acho que, imagina hoje, a UAN é um baita do mercado. Né? É o que mais, teoricamente, emprega o nutricionista recém-formado. E acaba que quando você tem pouca gente fazendo aquela coisa, aquele profissional se torna muito mais valioso, né? É mais difícil achar. Eles são disputados pelas empresas mesmo. Né? A gente hoje tem essa experiência, né? A gente corre muito atrás de engenheiros e os bons são disputadíssimos, cara. Disputadíssimos. Porque são... para o mercado da engenharia médica, né? Engenharia clínica, engenharia médica, ainda é um mercado diferente. Porque todo mundo acaba fazendo engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica. E a clínica, que é para desenvolver equipamentos médicos, que a gente está falando agora aqui, a balança de bioimpedância, a gente está acabando de certificar que a balança de bioimpedância é considerada um equipamento médico. Vocês não sabem, mas a balança é um equipamento médico, o plicômetro é um equipamento médico. Médico, a gente fala clínico, né? Uhum. Então, que depende de certificações, Anvisa, testes laboratoriais gigantescos. Então é isso, eu acho que é deixar a galera essa pulguinha atrás da orelha e que eles se perguntem na frente do espelho. Eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo, eu vou buscando um espaço, o meu espaço. E arriscando, tá, cara? É risco o tempo todo. Bacana. Perfeito. Muitas lições aí nesse papo pra galera. Que bom, cara. Nossa, vai ficar aí um recado, né? Vários recados muito valiosos para os nossos alunos e para todo mundo que for ouvir também. Que bom. Gente, só agradecer mesmo vocês. Foi um papo fantástico, gostoso, descontraído. Ficaria aqui o resto do dia exatamente. de boa. E assim, absorvendo isso tudo, porque é muito legal. É ver quem está fazendo e quem faz a diferença, dando esse feedback pra gente, entendeu? Verdade. Nossa, isso é maravilhoso para os nossos alunos. Estou à disposição. Muito bom. Muito obrigado, gente. Só agradecer mesmo. Valeu mesmo. Obrigada. Obrigado, gente.